Vou abrir meu PowerPoint querido. Fecho aqui, fecho aqui. Fecho aqui, depois eu continuo. Tá fazendo as provinhas de vocês. As novas provinhas. Permitir. PowerPoint. E aí, gente? Como é que foi a aula de matemática? Nem deu para eu participar porque eu fui levar minha avó para tomar a segunda dose da vacina. Eita. Eu também não participei, mas eu não participei porque eu fui tomar a primeira dose da vacina. Olha, 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 hein, gente. Mas é isso aí. Espera aí, deixa eu abrir aqui a nossa prova. Aqui, deixa eu ver se eu já abri. Ah, bora. Então, gente, como eu estava falando antes, boa tarde de novo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa nossa prova e, meu Deus, nós vamos identificar juntos quais são as coisas que é preciso saber para poder resolver essa prova, né? Porque eu entendo perfeitamente, né, que vocês podem até entender o que é a fisicoquímica, mas na hora de resolver não dá, né? Porque às vezes falta interpretação, às vezes falta esse conhecimento anterior. Então vamos dar uma olhada aqui, né, nessa questão 1 do primeiro grupo. Fala assim: frascos de 1 litro de hidróxido de sódio sólido, depois de utilizados, costumam apresentar um resíduo de aproximadamente 4 gramas. Considere o seguinte procedimento, né? Então, a primeira coisa que a gente pode identificar aqui é que a questão trata desse tal desse hidróxido de sódio, que vocês sabem que é uma base, né? Então, vamos embora fazer uma revisão aqui a respeito das principais classes de compostos, né? Então, vocês sabem, né, que toda a matéria, né, tudo aquilo que existe no mundo, né, a gente chama de matéria, e nós compreendemos a matéria como sendo formada por substâncias. Essas substâncias podem ser simples ou compostas. Então, S de simples, C de compostas, né? Simples, quando são formadas por um único elemento químico. Um é que? Um elemento químico. Compostas, quando são formadas por mais de um elemento químico. Beleza. Né? Então, em relação às substâncias compostas, né, que são a maioria, deixa eu marcar, em relação às substâncias compostas, né, a gente divide essas substâncias compostas em classes, né? Então, existem várias classes de compostos, né? Basicamente, né, nesse nível em que a gente está, a nossa preocupação se dá em relação a 3 classes de substâncias compostas, que são os sais, os ácidos e as bases, né? Então, substâncias compostas, né? Tem um monte, tem várias classes, né? Mas o nosso foco nesse momento está, né, na classe de substâncias compostas, né, que recebe o nome de ácidos. Uma outra classe de substâncias compostas que recebe o nome de bases e uma outra classe de substâncias compostas que recebe o nome de sais, sendo que os sais, eles são provenientes da reação entre ácidos e bases. Então, em relação a essas classes de substâncias compostas, a gente precisa primeiramente saber identificar, né, o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, e depois, né, passar pelo estudo chamado nomenclatura, né, e até mesmo a formação, né, a escrita da fórmula química dessas substâncias, né? Vocês sabem que, né, uma coisa é o que a gente vê na natureza,
né? E de acordo com o que a gente vê, a gente dá nomes, né? E aí, esses nomes, né? A gente tem a nomenclatura em português, obviamente, e tem a nomenclatura química, né? Então, essa parte da nomenclatura no português, geralmente a gente estuda como nomenclatura mesmo, né? E a nomenclatura química nada mais é do que a representação das tais fórmulas químicas, né? Então, a gente vê alguma coisa, dá nome, né, no português, e depois tem uma representação, né, em termos de elementos químicos para essas substâncias observadas, né? Então, em relação aos ácidos, né? Professora, Oi. desculpe interromper. Tem gente querendo entrar na sala e a senhora Ixi. disse que não está aceitando. Tá, não estou escutando. Very good. Então, voltando, não vou voltar tudo, né? Porque está gravado, então depois vocês vejam. A gente tinha iniciado, né, uma discussão a respeito da classe de substâncias compostas denominada ácidos, tá? Então, maravilha. Vamos lá. Boa tarde para quem chegou agora. Tá tudo gravado. Vocês vão ver meu perrengue de vai e volta. Não é mole, não, meu povo. Permiti? Ou cancelei? Não sei. Vão ver meu perrengue de vai e volta, mas eu chego lá. A gente chega lá, né? Então, estávamos falando, né, daquilo que a gente observa na natureza, né, e de como a gente cataloga isso, organiza, né, e aí a gente organiza isso dando nomes, né, de acordo com classes que a gente identifica. Né, em relação às classes de substâncias que a gente observa na natureza, tem um montão, mas o nosso foco no momento, né, são 3 classes, né, a classe 1, né, denominada de ácidos, então substâncias que a gente engloba nessa classe por ter características comuns, né, que recebe o nome de ácidos, né? A segunda classe recebe o nome de bases, e a terceira classe recebe o nome de sais, sendo que os sais, né, as substâncias compostas denominadas sais, né, elas são provenientes da reação química entre ácidos e bases, né? Então, é necessário que a gente, né, saiba identificar o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, que a gente saiba dar o nome e que a gente saiba escrever a fórmula química. E que a gente saiba, né, fazer a reação entre os ácidos e as bases para compor os sais, né? Então, vamos iniciar com os ácidos, né? Então, os ácidos, né, eles têm algumas características, né? Então, né, tem um sabor, né, azedo, né? Quando em contato com a pele, podem queimar, né? Quando em contato com as bases, né, formam uma terceira substância, que a gente chama de sal, enfim. Mas, assim, na prática, né, da gente no dia a dia, do estudo da química, da físico-química, no curso de química ou de controle ambiental, no curso que for, né, ao estudar química, quando a gente pensa em ácidos, né, a gente tem que saber identificar em termos de estrutura química, de fórmula química, melhor dizendo. Né? Então, quando a gente tem lá um monte de fórmula química, né, as fórmulas químicas que começam com o hidrogênio, geralmente dizem respeito a ácidos, né? Por que eu digo geralmente? Porque pode não ser. Mesmo porque, pensa comigo, né? Vocês devem saber, né, que a substância chamada metano, representada por CH4, ela geralmente é representada assim. Mas pode ter um maluco que represente assim, ó. Né? Então, assim, isso não vai alterar em nada. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma fórmula química onde eu tenho um hidrogênio na frente, né? E não é um ácido. Então, assim, não é porque tem hidrogênio na frente que é ácido. Mas, de maneira convencional, né? Se a pessoa não for doida de escrever um negócio assim, né? O que não é errado, mas não é convencional, a gente identifica facilmente as substâncias denominadas ácidos através da estrutura química quando começam com o hidrogênio. Né? Então, a gente tem lá, né, por exemplo, o ácido clorídrico, que é exemplo de um ácido monoprótico, porque tem um hidrogênio.
Daqui a pouco a gente fala por que desse nome monoprótico, né? Outro exemplo bem batido, o ácido sulfúrico, né? Então, uma substância chamada ácido sulfúrico no português e representada quimicamente por essa fórmula, né? Então, ao olhar esse conjunto de letras, né, que para nós é uma fórmula química, nós temos que compreender que se trata, né, de um termo, né, de uma composição para representar a substância ácido sulfúrico, né? Então, ao olhar para isso daqui, eu tenho que saber, isso está representando o ácido sulfúrico, que é uma substância química composta, né, que tem propriedades de ácido, né? Que propriedades? Elas queimam, elas têm sabor azedo, né? Quando reage com base forma sal e tantas outras propriedades dos ácidos, né? As mais comuns, mais batidas são essas, né? Outro exemplo, ácido fosfórico bem batido, ó, H3PO4. Aí a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou saber? Né, a gente não tem uma receita, a gente acaba assimilando isso, né, com a nossa prática. Como é que vocês, né, aprendem a mexer no celular? Praticando. Né? Como é que a gente aprende a treinar? Treinando. Cozinhar? Professora, Cozinhando. Oi? então, tipo, a maioria das fórmulas com hidrogênio na frente vão ser ácidos. Exatamente. Ok. Né? 90%, 99%, diria eu, né? Se a gente olhar uma fórmula química no papel, né? Quando ela está representada com um átomo de hidrogênio na frente, há muita chance daquilo ali dizer respeito a um ácido, tá? Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho um átomo de hidrogênio. Importante também, ó, esse 2 subscrito diz respeito à quantidade de átomos formando o composto, né? Então, que são 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, não preciso representar, e 4 átomos de oxigênio, né? Então, se eu olhar só para o hidrogênio que compõe esse ácido, né, eu classifico ele ainda como um ácido diprótico, né? Depois eu vou falar do próton, peraí. Essa terminologia aqui, né, diz respeito ao ácido chamado ácido fosfórico. Né? Se eu olhar só para os átomos de hidrogênio, eu vejo que tem 3, então poderia classificá-lo como um ácido triprótico. Né? E da onde que vem esse negócio de monoprótico, diprótico, triprótico? O que é próton? Né? Então, próton é o nome que a gente dá, né, a um átomo de hidrogênio que não tem elétron. Né? Então, vocês devem lembrar lá, né, que os átomos são formados no seu núcleo, né, por prótons, né, por nêutrons, e na parte mais externa, os elétrons, né? E o que identifica um átomo, né, um elemento químico, é justamente a composição do seu núcleo. Né? No seu núcleo tem os prótons, né? O átomo de hidrogênio, se vocês olharem na tabela periódica, ele tem um elétron e um próton, né? Porque os átomos são originalmente neutros, né? Se o hidrogênio tem um elétron, ele também tem um próton no seu núcleo. Se esse elétron, né, é perdido por algum motivo, né, resta ao hidrogênio apenas um próton. Então, um átomo de hidrogênio sem elétron é chamado de próton. Né? Então, em relação ao ácido clorídrico, né, eu poderia pensar nisso daqui, né? Que esse átomo de hidrogênio se separa do átomo de cloro e perde o seu elétron, né? Como é que eu represento isso? Se perde o elétron, ficou com um excesso de carga positiva. E para onde que foi esse elétron? Para cima do cloro, tá? Então, eu poderia representar isso aqui como uma ionização, formação de íons. Vejam, aqui eu tenho um composto, né, neutro, e após esse processo aqui que eu estou representando de quebra dessa ligação, eu tenho uma espécie com carga positiva e uma espécie com carga negativa. Isso é chamado de íon, né? Isso aqui é chamado de íon positivo ou cátion. E isso aqui é chamado de íon negativo ou ânion, tá? Então, por isso que o átomo de hidrogênio, né, que o ácido clorídrico com um átomo de hidrogênio é chamado de ácido monoprótico, porque pode ocorrer a formação de um próton. Por que isso aqui é um próton, galera? Porque o hidrogênio sem o seu elétron se resume a um próton no núcleo. Claro que existem outras partículas nucleares aqui, a gente não vai entrar nisso. Né? No caso do hidrogênio, não. Né, mas para outros átomos, né? Então não é só próton que tem no núcleo, não. Tem outras partículas. A mais basicona são os nêutrons. Vocês devem lembrar disso. Né? Então, para ficar claro,
um átomo de hidrogênio, se ele perde o seu elétron, resta apenas um próton no núcleo. Por isso que essa representação aqui, ó, H+, que indica um hidrogênio sem o seu elétron, é sinônimo de próton, tá? Tem mais uma criatura querendo entrar, né? Vamos lá. Todo mundo pode Eu acho que entrar. deve ter alguma configuração para botar aceitar direto, não, professora? Tem. Quando você cria o evento e você Uhum. aceita o convite, né? Você pode entrar direto. Mas não foi, não foi. Tá. Sigamos, vamos lá. Nada pode nos parar. Onde é que eu estava? Vamos lá, vamos dar como exemplo, vamos para o nosso exemplo agora de ácido diprótico, né? Mais batido, ácido sulfúrico, né? Então, como eu estava explicando, se eu tenho uma fórmula química desse jeito, né? Eu olho para o primeiro átomo, vejo que aqui, né, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Isso me permite classificar, então, a substância que está representada por essa fórmula como um ácido, tá? Então, ao separar esse hidrogênio do ácido, o que eu obtenho? Vejam que são 2 átomos de hidrogênio. Então, ó, 2 átomos de hidrogênio. Né? Quando acontece essa separação aqui, o hidrogênio perde o elétron dele. Né? Então, se ele perde o elétron dele, fica um excesso de carga positiva no núcleo, e, na verdade, o que eu tenho é apenas um próton no núcleo. Por isso que isso daqui, ó, é sinônimo de próton. Quando vocês ouvirem, né, que um H+ é próton, já sabem por quê. Porque o H+ representa um átomo de hidrogênio sem o seu elétron. Sem o elétron, o hidrogênio se resume a um próton, tá? Agora eu pergunto a vocês, vamos lá, cor da tinta azul. O que restou aqui? Depois que eu tirei esses 2 átomos de hidrogênio, o que restou? Pô, restou isso aqui, ó, SO4. Isso é um agrupamento de átomos, né? Que formam uma espécie química negativamente carregada, chamada de ânion. Né? Então, quando eu represento aqui essa ionização, vejam, composto neutro, e eu estou formando agora os compostos carregados, esse positivo, e o que restou, após a retirada do hidrogênio, são as espécies negativas. Então, aqui, ó, mais SO4, abre parênteses, menos 2. Geralmente a gente não bota esse parênteses, não, mas é o correto, né? Porque essa carga menos 2 é desse agrupamento atômico, né? Chamado de sulfato, tá? Então vejam aqui, né? Nós temos a fórmula química que eu identifiquei que diz respeito a uma substância ácida, e aqui eu estou representando a ionização, formação de íons, né? O que é íon, professora? Uma espécie química carregada. Aqui, nesse H2SO4, a gente não tem carga nenhuma, o composto é neutro. Existe um balanço perfeito de cargas positivas e negativas. No processo de ionização, eu formo íons, espécies carregados. Então, a ionização de um ácido, ela forma, né, os átomos de hidrogênio do ácido, e o que restar, restou. Né? Se eu tenho 2 de hidrogênio positivos, né, eu tenho ao todo aqui 2 cargas positivas. Logo, o sulfato que resta tem que ter 2 cargas negativas. Tá? Então, ó, 2 íons de hidrogênio ou 2 prótons. Né? Eu tenho uma espécie iônica, né, positivamente carregada, chamada de cátion. E isso daqui, ó, SO4-2, é uma espécie iônica, uma espécie negativamente carregada, chamada de ânion. Como é que eu vou saber isso, professora? Só com a prática. Só estudando nomenclatura, só estudando as fórmulas químicas, só fazendo as reações de ionização. Não tem como aprender num estalo. Por isso que tem a Química Geral 1, Química Geral 2, Físico-Química 1, Físico-Química 2, para a gente poder praticar e aprender, tá? Então, ó, diprótico, porque são 2 hidrogênios que podem vir a formar 2 prótons, né? O outro exemplo que eu tinha dado foi do ácido fosfórico. Como é que eu vou saber o nome, professora? Não tem como, você vai saber no dia a dia. Como é que a gente aprende o nosso nome? Convivendo. Eu não sei o nome nenhum de vocês. Quando vocês entram em contato comigo, eu não sei nem a turma. Porque a gente não está convivendo, a gente não está tendo experiência, né? Então, para gravar os nomes, para gravar as fórmulas, tem que ter experiência. Como é que tem experiência?
tendo as aulas, fazendo as listas. Então, não tem outra forma, não tem. O outro exemplo, H3PO4. Então, ao olhar para essa fórmula química, eu identifico no início da fórmula átomo de hidrogênio, o que me leva a concluir que essa fórmula química está representando uma substância composta classificada como ácido. Nesse caso, ácido triprótico, porque são 3 átomos de hidrogênio. Esse negócio de di, tri, mono também tem algumas exceções, tá? Então, eu vou aqui passar só pelo básico, só pelo alicercezinho com vocês. Tá? Então, se eu fosse representar a ionização desse ácido fosfórico de maneira simplificada, né? Porque se vocês estudarem mais a fundo, vocês vão ver que o ácido fosfórico é uma exceção, mas vamos lá, vamos fazer a coisa mais simples. Então, aqui eu teria 3 átomos de hidrogênio. Mas quando o hidrogênio, né, é separado do ácido, digamos assim, ele perde o elétron dele, né? Então, o hidrogênio sem o elétron dele se resume a um próton, porque o hidrogênio só tem um próton no núcleo e um elétron. Se ele perde o elétron, fica só o próton. Por isso que H+ representa, né, é sinônimo de próton. Se perder um elétron, fica com excesso de carga positiva. Por isso, H+. Mas o que restou? O agrupamento PO4. Qual é a carga desse agrupamento PO4? Fala para mim. Menos 1? -3. Menos 3, maravilhoso, né? Se são 3 positivas, o balanço se dá com 3 negativas. Então, aqui eu tenho, ó, o composto neutro, após a sua ionização, forma os íons correspondentes, né? Íons positivos, chamados de cátions, íons negativos, chamados de ânions, né? Nesse caso, o íon positivo ou cátion é o íon de hidrogênio ou próton. E o íon negativo ou ânion é o íon denominado fosfato. Como é que eu vou saber? Só tendo contato. Não dá para... Não tem nenhuma lógica assim a princípio, né? Até tenta se fazer umas regras de nomenclatura e tal, mas a melhor maneira de gravar realmente é tendo contato, tá? Então, vamos nas bases agora. Eu tinha falado para vocês que nós temos na natureza substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias compostas têm um monte de classes, né? A gente está com foco nos ácidos, que a gente acabou de ver, muito resumidamente, mas é o basicão. Vamos ver agora as bases e depois vamos olhar os sais, tá? Então, vamos às bases. Ai, povo, é tanta coisa, mas vamos bem devagarzinho, né? As bases, né, são compostos que têm também a sua característica, né? Elas têm sabor adstringente, né? Dizem que é como se desse aquela nóde, aquela coisa que amarra na boca, né? Não dá muito para explicar, né? Só se a gente tiver a coragem de botar uma base na boca, né? Mas, enfim, né, tem as características das bases, né? As principais são essas, né? O sabor adstringente e a reação com ácidos para a formação de uma terceira classe de compostos, denominada sais, tá? E no papel, na teoria, né, quando a gente estuda química, né, o que a gente quer saber sobre as bases? Identificar, segundo a fórmula química, e saber dar o nome, né? Então, a principal característica das bases para poder identificar a partir da fórmula química é que no final a gente tem esse grupamento aqui, ó, chamado hidroxila, tá? Então, assim, na verdade, não vou até o final, mas deixa assim, né? Então, se eu olho um composto assim, eu vejo que no final da fórmula química existe esse grupo OH, né? Então, isso indica para mim que essa fórmula química é de uma substância pertencente à classe das bases, né? Da mesma maneira que tem o ácido monoprótico, né, o ácido diprótico e o ácido triprótico, tem a base, né? Tem a monobase, a dibase e a tribase, né? Tudo em função da quantidade dessas espécies, né,
desses agrupamentos, né, que a gente denomina como hidroxila, tá? Então, esse agrupamento OH, que tem carga negativa, a gente chama de hidroxila. Então, exemplo básico, né, o bendito, né, o famoso hidróxido de sódio ou soda cáustica, né? Um outro exemplo, o hidróxido de bário, né? Então, veja aqui a diferença. Ó, eu boto entre parênteses e um 2 subscrito. Esse 2 diz respeito, né, à quantidade de agrupamentos OH. Né? Um outro exemplo, hidróxido de alumínio. Professora, por que precisa ter esse parênteses? E, se eu não botar, esse 2 vai aparecer do hidrogênio, veja comigo. Ah, verdade. Né? Ai, meu Deus, travou de uma tal forma. Se eu colocar assim, meu pai, se eu colocar assim, esse 2 vai Sim, vai parecer que é parecer que só é do dois hidrogênio. assim, entendi. Né? Então, é necessário a gente ter esses cuidados, né? Então, ó, deixa eu ver se melhorou. No caso do NaOH, que só tem um, a gente não usa colocar o parênteses, né? Esse aqui, né? Entendi. Eu preciso colocar. E da mesma maneira aqui. A nomenclatura das bases é bem mais fácil que a dos ácidos, né? Então, no caso aqui, eu uso a palavra hidróxido, né? Porque esse íon hidroxila, né? Esse íon negativo, esse ânion hidroxila, ou agrupamento hidroxila, como eu tinha colocado antes, né? Recebe também o nome de hidróxido, né? Então, eu vou nomear isso aqui como hidróxido de sódio. Vamos lá. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de bário, hidróxido de alumínio. Só que o que acontece, né? O sódio, né, por ser um metal alcalino, né, elemento presente na primeira coluna ali da tabela periódica, né, ele só tem a possibilidade de ser um cátion com carga mais um. Né? O bário, como metal alcalino terroso, só tem a possibilidade de ser um cátion com carga mais 2. E da mesma forma o alumínio. Por isso que nós temos aqui um de hidroxila, que tem carga menos 1, com um de sódio, que tem carga mais 1. Juntou, ficou neutro. Ó, 2 de hidroxila com carga menos 1, com um de bário, que tem carga mais 2. Juntou, ficou neutro. E aqui da mesma forma, ó, 3 de hidroxila, que tem carga menos 1, com um de alumínio, que tem carga mais 3. Juntou, ficou neutro. Né? Só que acontece que tem elementos, né, que podem ter mais de uma forma catiônica, digamos assim. Exemplo muito básico, ferro, né? Ferro 2 e ferro 3. Não sei se vocês, né, tiveram contato, infelizmente. Né? Então, o elemento ferro, né, ele pode se apresentar no seu estado de oxidação mais 2. O que indica esse mais 2? Que perdeu 2 elétrons, né, que está com uma falta de 2 elétrons, né, tem um excesso de 2 cargas positivas, o que permite, então, que se junte com o ânion para formar um composto neutro. Né? Então, no caso do ferro, né, as possibilidades básicas são essas, né, ferro 2 e ferro 3. Isso, né, levaria à formação dessa base aqui, concorda comigo? Sim, Ou dessa aqui, um 3 embaixo. né? Uhum. Então, nesse caso, a gente tem que fazer a nomenclatura para distinguir isso, né? Não posso simplesmente falar hidróxido de ferro, né? Qual ferro? Então, a gente pode usar hidróxido de ferro 2, primeira opção, ou hidróxido de ferro 3, segunda opção. Ou então, tem na nomenclatura lá aquelas regrinhas de oso e ico, né? O menor estado de oxidação recebe o sufixo oso, então seria hidróxido ferroso. E esse aqui, hidróxido férrico, né? Então, essa questão de nomenclatura, a gente só pega olhando aquela tabelinha, né, de cátions e ânions, fazendo bastante exercício, e não tem muito o que falar a respeito das bases além disso, tá? Então, substâncias compostas, temos 3 classes, já vimos os ácidos, as bases, vamos para os sais agora, né? Então, como eu já disse, os sais são oriundos da reação dos ácidos com base. Então, vamos lá ver. Por exemplo, se eu tenho esse tal desse ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, o que pode acontecer?
né? Pode acontecer desse átomo de hidrogênio do ácido, eu vou dizer de maneira bem fácil, né? Se atrair por esse íon hidroxila. Nesse processo, o que acontece? Eu vou ter o hidrogênio positivo entrando em contato com a hidroxila negativa. O que isso forma, meu povo? Água. H mais hidroxila, água. E o que restou? Sódio e cloro. Né? Isso é a representação do sal cloreto de sódio. Tá? Então, toda vez que a gente olhar um ácido com uma base, a primeira coisa é pensar nisso aqui, ó. Opa, o hidrogênio do ácido vai se atrair pela hidroxila da base. E aí, o que sobrar vai constituir o sal. Né? Então, nesse caso, ó, NaCl mais HOH, que é igual a água. Professora, por que colocou NaCl e não ClNa? Questão de, como é que se diz? Convenção. Né? Usa-se colocar o metal sempre na frente. Né? O sódio é metal. Né? Então, quando o hidrogênio do ácido interage, né, se atrai com a hidroxila da base, opa, forma água. E o que sobra constitui, né, uma outra substância, que obviamente tem que ser catalogada numa outra classe. Essa outra classe recebeu o nome de sal, tá? Então, seria ClNa, NaCl. Por que fica NaCl? Convenção. Por convenção, coloca-se o metal na frente, tá? Outro exemplo, ó. HCl monoácido com a de base que eu dei de exemplo. Vejam, eu tenho mudar de cor. Eu tenho o hidrogênio do ácido. Tenho quantos hidrogênios aqui? 1. E tenho a hidroxila da base. Quantas? Quantas? 2. Então, como é que isso vai acontecer? Tem que ter 2 hidrogênios, né? Sim. Porque aí 2 hidrogênios reagem com 2 hidroxilas e formam 2 águas. Esse processo constitui o que a gente chama de balanceamento, né? Tornar a reação balanceada, equilibrada. Né? Se simplesmente um hidrogênio reagir com isso daqui, vai sobrar hidroxila. Né? E Exato. não é o normal. Né? Se eu misturar as duas coisas pelas quantidades, né, que a gente não tem uma molécula de hidrogênio, uma unidade de hidróxido, não tem isso. A gente tem uma massa que tem ali uma quantidade imensa de unidades que vão reagir, né, de forma a promover uma reação completa, se possível. Né? Mas, em termos de escrever a reação química, a gente considera sempre a situação perfeita, a reação completa, né? Balanceada, exata. Então, se eu tenho 2 de hidroxila, é preciso que hajam 2 de hidrogênio. Eu não posso fazer isso aqui não, tá? Ao fazer isso, eu estou mudando a fórmula química, está totalmente errado. Se eu tiver que promover alguma mudança em termos de equilibrar essas quantidades, é através da multiplicação. Quando eu boto esse 2 aqui fora, eu estou multiplicando. Eu não estou alterando a fórmula química. Então ele não tá? pode ficar embaixo, tem que ficar atrás do hidrogênio, né? Tem que ficar na frente, isso aqui Na é na frente, frente. sim. É na frente do que eu estou representando como ácido clorídrico. Isso daqui indica que eu estou representando 2 vezes, né? 2 moléculas de HCl. 2 moléculas, né? É a quantidade ideal para reagir com uma molécula de hidróxido de bário. O que eu sei que vai formar aqui, ó? 2 de HOH. Eu sei muito bem que é água. Então, sei que um dos produtos disso aqui é 2 de água, 2 moléculas de água. E o que sobrou, cara? Sobrou 2 de cloro, né? Porque eu multipliquei tudo por 2. E sobrou 1 de bário. Então, se o bário é o metal, vem para frente. BaCl.
Cl2. Tá? De novo. Ácido com base... Eita. Putz. Dá para entender, professora. Pô, mas é chato esse negócio que fica assim. Ácido com base. Eu sei que o hidrogênio vai reagir com a hidroxila. Se tem duas hidroxilas, tem que ter 2 hidrogênios. Multipliquei tudo por 2. Né? Eu peguei esse 2 e multipliquei o HCl todo. Né? Ao fazer isso, eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidroxilas, 2 águas. Então, aqui eu sei que eu tenho mais, tem alguma coisa aqui antes. A água sempre a gente bota no final, porque, coitada, é o basicão, é o universal. Então, 2 de água. 2 moléculas, vamos pensar em termos de moléculas, né? Eu tenho 2 moléculas de HCl reagindo com uma unidade de hidróxido de bário. Isso forma 2 moléculas de água. E o que restou, professora? Restou um íon de bário 2, né? E 2 íons de cloro menos. Como é que eu sei que é bário 2, professora? Se tem 2 hidroxilas, é porque o bário é mais 2. Né? Então, eu tenho um íon de bário mais 2, um cátion bário mais 2. E quando o hidrogênio saiu, né, o elétron ficou no formando o ânion cloreto. Né? Então, eu tenho 2 de cloreto e 1 de bário mais 2, certinho. Equilibrou, né? BaCl2. Né? Então, aqui, ó, é o BaCl2, cloreto de bário, tá? Tem um gacetinho também para poder montar a fórmula de um sal. Por exemplo, né? Se eu não estivesse escrevendo aqui a reação, eu fosse falar assim, dê a fórmula química do cloreto. Né? Então, a gente sabe que o bário está lá na segunda coluna da tabela periódica, metal alcalino termômetro. Né? Isso indica que ele forma um cátion com 2 cargas positivas. E o cloro está lá na família 7A. Né? Isso indica que ele tem tendência a receber um elétron e vai formar um ânion com carga menos 1. Ao juntar 1 de bário com 1 de cloro, para que fique neutro, obviamente, vai ter que ser 1 desse e 2 desse. Então, eu tenho que escrever a estrutura dessa forma. Uma outra forma é aquele multiplicado cruzado, né, que os professores costumam ensinar. Né? Então, eu boto o bário, o mais 2 está aqui, e o menos 1 do cloro está aqui. Né? O que eu faço? Passo o 1 aqui para baixo e o 2 aqui para baixo. Dá no mesmo, tá vendo? BaCl2. Eu prefiro pensar assim, né? Se é um bário com carga mais 2, tem que ser 2 de cloro com carga menos 1. Por isso que dá o BaCl2. Mas também pode-se fazer por essa regrinha aqui, tá? Vamos lá. Eita, acabou em branco. Deixa eu descartar tudo e voltar do início. Nossa. Vamos voltar agora. Vamos fazer um outro exemplo, né? Vamos sair do ácido clorídrico, vamos para o ácido sulfúrico agora. Ácido sulfúrico reagindo com... Vamos botar a tribase, né? Que a gente não usou ainda. Nós já usamos o NaOH, já usamos o hidróxido de bário. Vamos usar agora o hidróxido de alumínio. Vejam, nós temos quantos hidrogênios? 2. Quantas hidroxilas? 3. Né? Então, para que isso aqui se equilibre, né, o que eu tenho que multiplicar por números que vão fazer a igualdade, né? Porque um hidrogênio é positivo e uma hidroxila é negativa. Então, eu vou ter que reagir 1 com 1. Mas aqui eu tenho 2 e no outro tenho 3. O que eu posso fazer? Se eu multiplico esse aqui, né, por 3, eu fico com 6 de H+. E se eu multiplico por 2, eu fico com 6 de hidroxila. Né? Vejam, 3 vezes 2 vai me dar 6 de H+. 2 vezes 3 vai me dar 6 de hidroxila. Então, a multiplicação do ácido sulfúrico por 3 e do hidróxido de alumínio por 2
garante o balanceamento da equação. Né? Como é que eu vou saber isso, professora? É uma prática, gente. Não tem como. Né? Então, eu já entendi aqui como é que eu balancei. Importante, no caso da reação de neutralização, na reação entre ácido e base é chamada reação de neutralização. Nesse caso, basta equilibrar os hidrogênios hidroxila, que o resto já vem por acréscimo. Né? Então, já balanceamos, vamos botar o mais, a gente sabe que vai dar água. Quantas águas, né? Então, vamos pensar, e quem é que vai ser o sal? Né? Quantas águas que vão ser? Fala para mim. Ó, 6. exatamente. São 6 de H+, com 6 de hidroxila. Isso dá 6 de água. Então, já sei aqui. O que restou para constituir o sal? Restou o metal alumínio e o grupo sulfato. Né? Representa o metal sempre na frente. Então, vou colocar AlSO4. Quantos, professora? 2 de alumínio, ó. 2. Então, boto o 2 aqui embaixo. E sulfato, 3, ó. Abre parênteses. 3. Fechou, né? O alumínio, eu sei que a carga é mais 3, né? Mais 3 vezes 2, mais 6. E o sulfato, eu sei que é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tá neutro, tá? Outra forma de saber isso, ó. Esse 3 que está aqui embaixo corresponde à carga do alumínio. Esse 2 que está aqui embaixo corresponde à carga do sulfato. E tudo casa. Veja que tudo casa. De uma forma ou de outra vai dar sempre certo, tá? Então é isso, gente. Ácido, eu tenho que olhar o hidrogênio na frente. Base, eu tenho que olhar a hidroxila no final. E sal, não vai ter nem isso na frente, nem isso no final. Né? O sal vem justamente da reação entre os dois com formação de água. Né? Os dois reagem, formam água e o que sobra forma o sal, né? Composto neutro, né? Composto iônico. Os sais, quando a gente coloca na água, eles se dissociam, né? Eles são íons juntos, né? E interagem entre si. Por exemplo, o NaCl, eu tenho o íon positivo sódio com o íon negativo cloro interagindo entre eles. Né? Quando cai na água, separa, dissocia, tá? Então, por exemplo, no caso do NaCl, que eu acabei de dizer, quando eu jogo na água, vira lá, sódio mais cloro menos. Né? Se eu tenho agora qual foi o sal que a gente viu? Esse aqui, ó. Vamos ver o primeiro. Ah, já apaguei tudo. Sulfato de alumínio, né? Al2SO4, 3. Quando eu coloco na água, né, o que acontece? Eu faço a dissociação, né? Os íons que estavam interagindo vão parar de interagir porque a água vai atrapalhar, vai quebrar a interação. Né? Então, aqui, ó, 2 de alumínio mais 3 de sulfato. Como é que eu sei isso, professora? Fazendo vários, né? Vou dar outro exemplo aqui. Sulfato de sódio, ó. Como é que você sabe, professora? Já tô cascuda. Sulfato de sódio é o nome deste sal, representado por esta fórmula química. Por que é sal? Porque é proveniente de uma reação com ácido e base, né? Esse sal, quando entra na água, ele se dissocia, formando os íons correspondentes. Nesse caso, ó, 2 de sódio mais 1 de sulfato. Cadê o 1, professora? Não precisa colocar, né? Então, ó, quando não bota nada é porque tem um 1. Como é que eu sei que é mais, né? Se eu olhar para esse sulfato, ó, que tem um 1zinho aqui embutido, eu sei que esse 1zinho está aqui em cima do sódio. Da mesma forma, esse 2 aqui do sódio é o menos 2 do sulfato. Tá? Então, por isso que 2, porque o 2 já está aqui, eu sei que são 2 de sódio,
né? 2 de sódio e qual a carga? Mais 1. E sulfato? 1 de sulfato, SO4, é um grupo de átomos que tem carga menos 2, tá? Outro exemplo, carbonato de, sei lá, vou botar aqui de potássio, né? Então, ó, potássio, carbonato. Eu já sei, né, pela minha experiência, que o carbonato tem carga menos 2 e o potássio carga mais 1. Então, tem que ser 2 de potássio com 1 de carbonato, tá? Então, ó, ao olhar para isso daqui, não tem hidrogênio na frente, não é ácido, não tem hidrogênio no final, não é base, então é sal, tá? Então, na representação da fórmula química de um sal, na frente nós temos o metal, né? Então, eu vou fazer, né, para eu entender a divisória aqui, né? O metal é o potássio. O que vem depois é o grupamento que compõe o negativo do sal, né? O ânion que compõe o sal. Quando esse sal cai na água, a água dissocia, quebra o sal, né? E aí, o que se forma? Os íons correspondentes. 2 de potássio, conforme a fórmula química, com a carga mais 1, mais o grupamento carbonato. Qual é a carga? Menos 2. Gente, deixa eu só acender a luz aqui que eu estou numa escuridão infeliz. Peraí. Voltei. Um pouquinho mais dos sais, né? Por exemplo, agora eu vou botar um mais doido aqui, né? Vou colocar um acetato de sódio. Olha isso aqui. Rascunho, tá? Ó, ó. Não liga não, isso aqui foi um rascunho que eu fiz para poder lembrar. Olha isso aqui, tu olha para isso aqui e tu fala, Jesus, né? Mas não se desespere. Não viu hidrogênio na frente, não é ácido. Não viu hidroxila no final, não é base, só pode ser sal. Né? Na representação de um sal, né, usa-se de maneira convencional colocar o metal na frente. O metal é o que compõe a parte positiva, o cátion do sal. Então, ó, vou simplesmente separar aqui. Né? Então, o cátion é o sódio e essa doideira toda aqui é o ânion. Essa doideira toda aqui, né, recebe o nome de acetato. Né? Nesse caso aqui, nós temos um sal orgânico, ainda tem essa, sal orgânico e inorgânico. Né? Tem ácido orgânico e inorgânico. Né? Tem base de Lewis, de Bronze, tem arrenos, tem um monte de coisa. Tá? Então, assim, só para vocês saberem, né? Esse sal é um sal orgânico, né? Por que é orgânico? Porque esse ânion aqui tem um monte de carbono e hidrogênio, né? Então, de maneira muito simplificada, tudo que tem muito carbono e hidrogênio é chamado de orgânico, tá? Então, sem problema, já identifiquei que é um sal, já vi que é um sal meio diferente, é um sal orgânico, mas de qualquer maneira, quando cai na água, acontece a dissociação, a separação do cátion e do ânion. Então, vamos escrever se é Na2OO, CH3, na dissociação vai fornecer 2, né? Vejam, esse 2 aqui, meu povo, é do sódio, ó. Separei. Esse 2 é do sódio, então é 2 de sódio. Vou botar a carga por enquanto, não. Mas, agora, realmente é questão de prática, né? Não se usa colocar um menos, né, na frente do ânion, assim, no final. Então, por isso eu vou ter que inverter aqui. O que eu vou escrever? Ó, CH3, COO. Veja que é a mesma coisa, ó. OO, CCH3. CH3, COO.
né? Foi só uma forma de, como se tivesse rebatido, invertido isso daqui. Mas se botar do jeito que tá ali em cima, tá errado, professora? Não está errado, mas não é convencional, né? Se você Entendo. colocar, né? Deixa eu botar logo mais aqui e o menos aqui, né? Que vocês já sabem que o sódio é mais um, né? Sim. Então, tem que ser assim. Menos 2. Né? Se é 2 vezes aqui, é menos 2 para esse. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu me embolei aqui. Deixa eu só fazer a forma. Deixa eu fazer a estrutura orgânica que eu não me embolo. Tá, agora eu não me embolei. Fiz coisa errada aqui, vai ficar na gravação, mas tudo bem. O sal é esse aqui, ó. Não tem 2, não, tá? Depois eu mostro por quê, só para não ficar feio no vídeo, né? O sal é esse aqui, né? Então, quando faz a dissociação, é 1 de sódio e o que resta é o chamado acetato. Vocês já não sabem o que é cloreto, sulfato, nitrato, oxalato? De repente não tem gravado na cabeça, mas já ouviram falar. Sabem que é o nome de um ânion. Esse aqui é o bendito famoso acetato. Tá? Né? Então, como o colega perguntou, e se eu colocar assim, professora, tá errado? Não tá errado, mas não é muito convencional. Né? Assim, eu preciso colocar o parênteses e colocar o menos, né? Por que isso, cara? Aí eu teria que dar um pulo do gato para explicar para vocês, né? Olha só, isso aqui vocês sabem que é representação da água, não sabe? Molécula de água. Sim. Quando tem a hidroxila, é isso aqui, não é? E o próton é isso daqui. Exato. A gente representa assim, H+, abre parênteses, OH-. Porque esse menos, na verdade, está em cima do oxigênio. O elétron que o hidrogênio perdeu quando a ligação quebrou aqui, a ligação quebrou, né? Para poder formar o próton e formar a hidroxila. Esse elétron está no oxigênio. Então, eu represento assim, o correto, ó. Ou eu represento assim, ó. Que é com menos no lugar certo. Então, é o mesmo caso daqui, né? Se eu representar assim, eu preciso pôr o parêntese e o menos em cima. Ou eu faço a maneira convencional, que é CH3, CCOO-, porque o menos está em cima do oxigênio. Tá? Então, geralmente, esse menos aqui é sempre do oxigênio, né? Enfim, tá? Agora, fazer um outro exemplo com o acetato. Né? Por exemplo, esse aqui que eu tinha embolado com sódio. Né? Tu vê um troço desse, Jesus, o que é isso? Não é ácido, porque não tem hidrogênio na frente. Não é base, porque não tem hidroxila no final. Então, teoricamente, né? Por que eu digo teoricamente? Porque pode não ser, gente. Mas, assim, é muita exceção. Né? Então, se não é ácido, não é base, é sal. Né? Sendo sal, né, qual é o convencional? O que está na frente é o cátion. O que está na frente é o metal, é o cátion, né? Então, vejam aqui. Esse sal, já falei para vocês que o nome disso aqui é acetato, né? Então, é acetato de cálcio. Esse sal, acetato de cálcio, quando eu coloco na água, ele dissocia. O que é dissociação? Separar o cátion do ânion, tá? Então, eu tenho lá cálcio com 2 de acetato. Vai formar 1 de cálcio. Qual é a carga do cálcio? Ó, tá aqui, ó. Mais 2. Mais o acetato. Né? Vamos fazer da maneira que tá ali. Vamos lembrar de botar o parênteses, então. Qual é a carga? Não, aqui, ó. Se tem umzinho aqui embaixo, a carga é 1. 2, né? Aqui são 2 unidades de acetato menos 1. Então, ó. Deixa eu dar um destaque aqui, ó.
Eu tenho nada aqui embaixo, então é 1 de cálcio, por isso que tem 1 de cálcio aqui. Eu tenho um 2 embaixo do grupamento acetato, do ânion acetato. Então, por isso, um 2 aqui. Qual é a carga do cálcio, professora? Eu posso fazer aquela regrinha do multiplicar cruzado. Então, a carga do cálcio é mais 2, por isso eu pus mais 2 aqui. Qual a carga do acetato? Pela regrinha, menos 1. Fechou? Fechou. Ó. 1 vezes mais 2, mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2. Com menos 2, zerou, neutralizou. Neutraliza. Isso, né? Então, tem que fazer vários exercícios, né? Acho que já falei bastante de ácido, sal e base. Deixa eu voltar lá para a prova para ver o que eu vou falar depois disso. Aí aqui, né? Quem quiser tentar fazer, faz, né? Vamos lá, passar na segunda questão. Ó, a segunda questão envolve isso. Ó, uma solução foi obtida da seguinte mistura: sulfato férrico, sulfato férrico, sulfato férrico. Então tem que lembrar, sulfato férrico, poxa, não está escrito ácido de nada, nem está escrito hidróxido de nada. Logo, então, é um sal. Se é um sal, né, eu tenho que lembrar daquela estrutura. Os sais são formados por um cátion na frente e um ânion atrás. Né? Na nomenclatura é o contrário, bota o nome do ânion primeiro. Sulfato férrico, né? Então, olha aquela tabelinha lá de cátions e ânions, né? Olha lá a nomenclatura, escreve lá o sulfato e o férrico. Vamos lembrar, vamos botar aqui, sulfato férrico. Sulfato, acho que só dessa aulinha de hoje já deu para gravar, que é isso aqui, né? Sulfato. É o grupamento SO4 com carga menos 2. O férrico, né, tem que ser de ferro. Pela regrinha, né, o sufixo ico diz respeito ao estado de oxidação mais alto. O ferro, basicamente, tem 2 estados, mais 2 e mais 3. Então, é isso aqui. Esse é o ânion sulfato e esse é o cátion férrico. Né? Como é que eu monto o sal? Né? Então, boto o metal na frente, o cátion na frente e o ânion atrás. Aplico a regrinha, ó. Menos 2, multiplicou cruzado. Mais 3, multiplicou cruzado. Então, eu tenho ferro 2, SO4, 3. Sulfato férrico. Essa é a fórmula química da substância composta classificada como sal, denominada sulfato férrico, tá? Então, se for pedido, dê a reação de dissociação do sulfato férrico. Como é que eu faço isso, né? Reação de dissociação, né, é uma reação com água, né, para a formação dos íons que compõem o sal. Né? Então, se eu coloco isso em água, o que acontece? Eu quebro esse sal, né? Eu vou formar 2 de ferro e quantos de sulfato? 3. 3 de sulfato. E as cargas, né? Esse 3 é daqui. Então, é 2 de ferro mais 3. E 3, ó, de sulfato menos 2. Então, quantos íons de ferro 3 eu formo para cada unidade de sulfato ferroso? Né? Vou mudar a cor. Então, ó, se eu tenho uma unidade de sulfato ferroso, eu formo 2 de ferro 3. Eu formo 3 de sulfato. Né? Agora, a interpretação que a gente dá a esses números para uma reação. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos, né? Que são números que balanceiam, que equilibram a reação. Qual é a nossa leitura desses números, né? Não em termos de molécula, unidade, né? Enfim, mas em termos de mols, né? Que é uma quantidade mais expressiva de substância. Então, a minha leitura é 1 mol de sulfato férrico gera 2 mols de íons ferro 3 e 3 mols de íons sulfato.
tá? Então, quando a gente olha isso daqui, a gente tem que saber ler no português, tem que saber interpretar quimicamente. E quando olha para uma reação, tem que entender o que ela está dizendo, tá? Outro exemplo. Caraca. Outro exemplo. Vamos pensar aqui nesse composto, ó. Oh, meu Deus do céu. Esse composto é ácido, é base ou é sal? Sal. Sal, né? Não tem hidrogênio na frente. No caso, seria sal inorgânico, né, professora? Sal inorgânico, é. Se eu tivesse aqui no ânion muito carbono e hidrogênio, eu Aí poderia seria dizer orgânico. que é sal orgânico, tá? Então, vamos lá. K2, C2O4. Esse é um sal inorgânico, é um sal de potássio, né? O cátion é potássio, e esse ânion aqui, o nome dele é oxalato, né? Então, tá falando de dissociação, né? 1 mol de oxalato de potássio forma 2 mols de íons potássio e 1 mol de íons oxalato. Então, ao olhar para a fórmula química, eu tenho que saber, né, a que essa fórmula química se refere, eu tenho que saber o nome em português do composto. E em se tratando de um sal, eu tenho que saber, no mínimo, escrever a reação de dissociação. Ao escrever a reação de dissociação, tem que saber interpretar. Isso aqui diz para mim que 1 mol de oxalato de potássio gera 2 mols de íons potássio e 1 mol de íons oxalato. Tá? O que é mol, gente? Mol é sinônimo de 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Né? Então, 1 mol de oxalato de potássio representa 6,02 vezes 10 a 23 unidades de oxalato de potássio. E por que eu falo unidade e não molécula? Porque é um composto iônico. Né? Molécula a gente usa para representar, né, quando existe ligação covalente. Né? Então, olha quanta coisa, né? Ligação iônica, ligação covalente. No caso de um sal, né, a gente tem cátion e ânion se atraindo, ligação iônica, né? Diferente disso aqui, ó. Hidrogênio com o seu mísero elétron na valência. Seria covalente. 7 elétrons na valência. Né? Então, assim, segundo a regra do octeto, né, os átomos se agrupam aí para ficar com 2 ou com 8 elétrons na valência. Né? Então, não tem, se o hidrogênio perder, coitado, zerou. Se esse aqui perder, também fica com 6. Né? Ganhar, se ele pudesse ganhar, dava bom para ele. Né? No caso dos dois, a melhor saída é compartilhar. E aí, né, surge o conceito de ligação covalente. Tá? Então, não tem aqui uma carga positiva e uma negativa, tem um compartilhamento. Né? Isso denomina a chamada ligação covalente. E para esse tipo de estrutura, a gente usa a terminologia molécula. Quando não tem ligação covalente, a gente usa chamar unidade, né? Composto iônico. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, por isso que eu falei, uma unidade, 1 mol de unidades de oxalato, né, de potássio, forma 2 mols de íons potássio e 1 mol de íons oxalato. Tá? Outra coisa, dá uma prova lá para ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar. Questão 3, ó, uma solução de hidróxido de sódio foi padronizada através de titulação ou 20 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico. Então, aqui, ó, tem reação entre hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Vamos embora lá fazer.
Reação em... professora, desculpa te Oi. interromper. Depois posso tirar uma dúvida com você em relação a essa questão? Eu preferia que fosse no grupo, para poder não ficar aqui na gravação, para não enrolar muito a gravação. Ah, Vai tá, lá, tudo bem. no grupo a gente tira, pode botar lá para todo mundo ver. NaOH mais H2SO4. Porque a gente está vendo em físico-química, né? Quando eu preparo essa solução, eu posso ter um errozinho normal, né? Ela pode não ficar na concentração desejada. Ela acaba tendo uma concentração real, que é diferente da desejada, que é chamada concentração nominal, né? Para saber essa concentração real, eu faço padronização ou titulação, né? Que é uma reação química com uma substância padrão. Nesse caso aqui, segundo o enunciado, a substância padrão é o ácido sulfúrico, né? Essa substância padrão é também chamada de titulante. E o que eu estou determinando a concentração, titulado. Né? Então, os sufixos, né, são bem apropriados. Titulado é quem eu estou analisando. E titulante é quem eu estou usando como padrão para fazer a minha avaliação. Né? Então, já sei que é o NaOH, com ácido sulfúrico. Vamos fazer a reação, né, base com ácido. Qual o nome dessa reação entre ácido e base? O nome é... Não é isso? Sim, professora, neutralização. O nome dessa reação é reação de neutralização. Eu tenho 1 de hidroxila e 2 de hidrogênio. Então, multiplico aqui por 2, né? Nessa eu vou formar 2 de água e o que sobrar compõe o sal, né? Na e sulfato. Né? Sobra 2 de sódio, ó. Então, boto um 2 aqui embaixo. E apenas 1 de sulfato. Então, tem apenas um aqui, tá? Então, voltemos à questão. Aí, sabendo que o volume de viragem deu o que se pede, concentração real, nominal, né? Aqui de cara, com a concentração nominal, ó, 0,50. Ó, veja que é aproximadamente 0,50, eu não tenho certeza, né? Essa é a concentração nominal, né? A real, né, eu vou ter que descobrir. Fator de correção, eu divido a real pela nominal, esquema representativo. Isso aqui acho que não vale a pena falar, porque aqui é a revisão, né? Ó, outra aqui, ó, questão 4. Mais uma vez, uma questão que envolve a gente saber a fórmula química, né? Envolve o conceito de pureza também. Eu vou falar sobre isso agora, então. Então, a questão fala que preparou uma solução de fluoreto de cálcio, né? Então, cálcio, metal, cátion vem na frente. Flúor, né? Ânion, né? Ânion fluoreto vem atrás. O cálcio, né? Família 2A, carga mais 2. Flúor, família 7A, né? Carga menos 1, digamos assim. Na montagem do composto, eu tenho esse sal sendo representado por CaF2, né? Vou tirar a prova de novo, não, vou botar um número qualquer aqui, né? Foi solicitado o preparo de 1 litro de uma solução 10 gramas por litro, sendo que a pureza do sal é 93%. Quanto é de sal que a gente vai ter que pesar, né, para fazer o preparo? Para fazer 1 litro, ó, eu vou precisar de 10 gramas do sal. Só que o frasco do sal me diz que ele não está puro. Se eu pesar 10 gramas, não vai ter 10 gramas de sal, não. Apenas 93% é o sal, o resto é impureza. Como é que a gente trabalha com isso, né? Então, vamos pensar, né? De 100 gramas, né? Então, 93% é igual a 93 sobre 100. Qual a nossa interpretação? Em cada 100 gramas da substância, do composto lá do frasco, apenas 93 gramas são
é efetivamente o sal, tá? Então, ó, 100 gramas do composto impuro me fornecem 93 gramas do composto puro. Se eu quero 10 gramas do composto puro, quanto que eu vou ter que pesar do composto impuro, tá? Então, nesse problema, né, era para preparar 1 litro, 10 gramas por litro. Logo, eu preciso que tenha 10 gramas do composto puro em cada litro. Mas, como ele está impuro, eu vou ter que aplicar a pureza dele. Como é que eu trabalho com pureza? A partir dessa interpretação aqui, ó. 93% indica 93 do puro em 100 do impuro. Se eu quero 10 do puro, quanto é que eu vou pesar do impuro? Tá? Então, esse é o conceito de pureza. Vamos lá. Próximo. A últimazinha aqui é de diluição. Pipetaram-se 10 ml de solução aquosa. Em seguida adicionou água, né? Qual a concentração comum final? Então, se adicionou água, diluiu, vai entrar na fórmula de diluição. Gente, 6h15 já, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Nessa segunda, né, avaliação, versão 2, como eu prometi para vocês, eu vou abordar apenas o que foi revisado. O que foi revisado? Ácido, sal e base, nomenclatura, dissociação, né? Uma coisa que eu também tenho que lembrar, vou lembrar rapidinho com vocês, né? Massa molar e número de mols. Isso aqui tem que estar muito firme em vocês, gente, né? Vejamos aqui, ó, o sulfato de alumínio. A gente viu esse sal proveniente da reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de alumínio. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol de unidade, né? Então, se eu tenho 1 mol, né? Aqui não vai dar espaço, mas eu vou forçar. Se eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio, eu tenho, nesse sulfato de alumínio, né, nesse 1 mol, eu tenho 2 mols de átomos de alumínio, eu tenho 3 mols de átomos de enxofre e tenho 12 mols de átomos de oxigênio. Vejam, esse 2 multiplica o alumínio, então é 2 vezes o alumínio. Esse 3 está multiplicando todo mundo. Se o enxofre é 1 vezes 3, 3. Se o oxigênio é 4 vezes 3, 12. Então, cada mol de sulfato de alumínio, na verdade, tem esses mols todos que eu acabei de falar, desses elementos, né? E a tabela periódica fornece para a gente a massa de 1 mol de todos os elementos, né? Ela dá para a gente a massa do átomo, que pode ser convertida em massa de 1 mol. Por exemplo, o alumínio não sei de cabeça. Deixa eu ver. Massa molar do alumínio. Putz. Massa molar do alumínio. 27. Eu sabia, esqueci. 27. Então, vamos voltar. 1 mol do sal sulfato de alumínio. Então, esse 1 é para representar que é 1 mol, por isso massa molar, massa de 1 mol. Né? Eu tenho em cada mol 2 mols de alumínio. Cada átomo de alumínio, né, digamos assim, pesa 27 unidades atômicas que eu consigo passar para gramas simplesmente mudando esse UA, tá? Então, tem toda uma discussão para entender isso, mas agora não é a hora. Né? A gente pode, de cara, né, passar unidade atômica para grama, entendendo que a gente faz, é como se estivesse multiplicando aqui por 1 mol. Um átomo, 27 unidades atômicas. 1 mol de átomos, 27 gramas, tá? Então, eu tenho 2 vezes de 27 gramas só com respeito ao alumínio. Eu tenho 3 vezes 32 só com respeito ao enxofre. E tenho 4 vezes 3, 12. 12 vezes 16 só com respeito ao oxigênio. Tá? Então, a massa molar
que é a massa de um mol, vai levar em consideração a massa molar de cada elemento. E a gente vai ter que somar tudo. Então, vai dar aqui 2 vezes 27 mais 3 vezes 32 mais 12 vezes 16 é igual a um X gramas. Gramas por quê, professora? Gramas por mol. Cada mol de sulfato de alumínio pesa X gramas. Isso é a massa molar. Isso, né, é importante para determinar o número de mols. Né? O que é número de mols? É uma forma de expressar a quantidade de matéria. Eu posso expressar como um copo de água, 10 ml de água, 1 mol de água, 18 gramas de água, tá? Então, mol é uma forma de expressar a quantidade de matéria. Né? Se eu tenho a massa molar, eu posso determinar o número de mols. Né? Eu já sei que da água é 18, né? A água, puxa, ela tem como massa molar 18 gramas. Cada mol pesa 18 gramas. Né? Então, posso entrar numa regra de 3. Ó, 18 gramas de água correspondem a 1 mol de água. Se eu tenho, por exemplo, 100 gramas de água, quantos mols eu tenho? Tá? Então, isso é uma forma de determinar o número de mols, a partir do conhecimento, né, do entendimento do que é a massa molar. Uma outra forma é usar uma formulinha. Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Importante, né? Se a minha massa molar é em gramas por mol, eu tenho que estar com essa massa aqui em gramas, tá? Essa formulinha vem daqui, né? Se eu fizer a minha continha aqui, eu vou ver que esse X é justamente 100 sobre 18, que corresponde à massa sobre a massa molar, tá? Então, revisão de hoje e o que vai cair na segunda avaliação, segunda versão. Vai cair ácido, vai cair base, vai cair sal, vai cair massa molar, vai cair número de mols, vai cair reação de neutralização, né? O que implica também saber fazer o balanceamento. O balanceamento da neutralização é fácil, né? Sempre se preocupe em balancear o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base. Feito isso, o resto é consequência. Tá, gente? Então, já deu. Eu espero ter ajudado vocês. Só que eu preciso ser realista, né? Não é isso aqui que vai fazer vocês aprenderem. Né? Isso aqui pode ter dado uma luz. Mas aprender e ficar bom nisso implica em fazer exercício. E fazer exercício é fazer as listas, né? Vai ter que pegar lá as listas de química geral, entendeu? Antes de entrar na FISC, por isso que vocês passaram pela geral. Né? Mas a situação está do jeito que está. Tá? Então, dúvidas podem falar agora. E em relação à segunda avaliação oficial, para não ficar aqui na gravação, vamos tirar as dúvidas pelo zap. Ok? Ok, professora. Tudo entendido, gente? Sim, professora. Sim, professora. Então, professora. Boa sorte para vocês. Tamo junto. Obrigado, professora. Até a próxima. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, fica com Deus.